Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do seminário do Centro de Pesquisa e Análises Heráclito. Eu sou o Adriel, diretor de Comunicações e Eventos Científicos do Centro. Sou doutorando em Neurociências e hoje vamos receber para o nosso seminário a nossa amiga Flávia Secato, que é auditora do Tribunal de Contas da União, mestre em Regulação e Gestão de Negócios, graduada em Física e Arquitetura, é também doutoranda em Neurociências, com especializações que vão desde astronomia até intervenção ABA para o autismo. Destaca-se também como recordista pela aplicação pioneira da Lei de Benford em auditorias de obras públicas. É autora do livro Inteligência Existencial e atualmente ocupa o cargo de Chief Innovation Officer da Universidade de Eudóxia e atua como palestrante internacional em temas relacionados à inteligência artificial, business e pensamento crítico. Além disso, integra sociedades de alto QI como a Mensa, Intertel e ISPE. Também é recordista pela primeira aplicação da Lei de Benford na auditoria de obras públicas. Muito bem-vinda, Flávia, e apenas para introduzir, então, o nosso assunto, né, o seminário de hoje que será apresentado pela Flávia, será Terceirização Cognitiva na Era da Inteligência Artificial, Impactos Neurocognitivos da Dependência de IA. Muito bom dia, Flávia, seja bem-vinda. Bom dia, Adriel. Muito obrigada aí pela apresentação, pela introdução ao tema. Esse tema, ele é o estado da arte hoje, porque tudo agora é tecnologia, telas, inteligência artificial, e a nossa dinâmica tem mudado de forma acelerada, o processo da educação, as novas gerações, então fica um paradoxo. As gerações mais antigas, por exemplo, a minha geração, teve uma formação, uma educação diferente. Hoje, os jovens estão tendo uma educação que está se amoldando à tecnologia, ainda não está estável, é algo dinâmico em que os educadores eles estão tendo um esforço maior nesse processo. Então, a gente também vai entender porque tem o impacto em quem está com o cérebro em formação, e tem também um impacto em quem já era das gerações anteriores, né? Então, há um impacto, assim, diferente em cada grupo, em cada faixa etária. Vamos lá. Então, a pergunta central é, quando a IA começa a pensar conosco, quais capacidades cognitivas fortalecemos e quais deixamos de exercitar? Essa é a pergunta. Então, a palestra, ela não estou propondo aqui para vocês uma tese alarmista sobre atrofia cerebral. Realmente existem artigos já nesse sentido, e isso não é uma hipótese descartada, é uma hipótese em investigação. Mas as evidências científicas, elas ainda não sustentam conclusões tão amplas, porque isso está sendo, é um processo que está se iniciando. O objetivo, então, aqui é examinar com rigor quais os mecanismos de cognitive offloading, automação cognitiva, metacognição e neuroplasticidade, distinguindo o uso complementar de dependência e substituição cognitiva, né, por parte da IA. Então, a gente tem uma jornada aqui nessa apresentação por 6 dimensões neurocognitivas da delegação da IA, que a gente vai aprofundar durante a apresentação. O cognitive offloading, que é o conceito central, e os fundamentos neurocognitivos, a memória e aprendizagem, scaffolding versus substituição do processamento mental, metacognição em risco, a erosão da avaliação crítica, recompensa e dependência, conveniência, dopamina e padrões tecnológicos, inteligência existencial, terceirizar propósito, valores e sentido para IA, paradoxo e equilíbrio entre tecnofobia e dependência, 2 extremos disfuncionais. Então, o que seria o cognitive offloading? Isso refere-se ao processo pelo qual os seres humanos utilizam o ambiente físico ou tecnológico para reduzir a demanda sobre recursos cognitivos internos. Por exemplo, anotar um número de telefone, usar um GPS ou consultar um motor de busca são exemplos clássicos desse processo.
Com a IA generativa, essa prática vai atingir um novo patamar. Então, a gente não vai delegar apenas o armazenamento dessas informações, mas a síntese, o raciocínio e até a formulação de perguntas para a IA. Então, é diferente, né? Eu tenho que lembrar de vários números de telefone. Antigamente, a gente anotava, tentava memorizar um número. Agora, a gente facilmente consegue ter um banco de dados de armazenamento disso, né? Antigamente, a gente tinha um esforço cognitivo maior para escrita, para tradução, para um outro idioma. Agora é tudo automático. Então, nós estamos exercitando menos o nosso cérebro e delegando mais a tecnologia determinadas tarefas. Mas a pergunta que vem, isso é bom ou ruim? Até que ponto essa delegação ela é saudável ou não? Quais são as consequências disso para o funcionamento do nosso cérebro? Então, o offloading, espectro de uso, né? Nem todo offloading é equivalente. A distinção fundamental está entre usar a IA como andaime cognitivo, scaffolding, que é o significado, né? Que é como se fosse uma muleta. Então, esse scaffolding, ele é bom porque a IA vai apoiar e expandir as nossas capacidades. Ele vai ser apenas um suporte. Ou como substituto cognitivo, que dispensa o esforço interno completamente. Esse é o perigo, substituir completamente as nossas habilidades pela IA, terceirizar tudo. Então, o polo 1 seria o uso complementar scaffolding. A IA como ferramenta de apoio, o humano lidera o raciocínio e fortalece as capacidades. Por exemplo, verificar fatos, expandir ideias, organizar informações. E o resultado, mais autonomia, entendimento e desenvolvimento cognitivo. Bacana. Polo 2, dependência de substituição. A IA, ela executa o processamento completo. O humano aceita sem verificar. Tem riscos metacognitivos. Então, além da questão ética do uso da IA, além dos erros, né, das informações que não foram verificadas, ainda tem riscos metacognitivos para a própria pessoa. Então, por exemplo, delegar toda a escrita, análise, decisões e julgamentos. O resultado, perda de autonomia, pensamento crítico e dependência tecnológica. Além de você, vou usar até aquela expressão muito conhecida, queimar o seu filme, né? Porque, além de você ter toda essa perda cognitiva, você ainda alguém vai perceber que tem falhas ali no que você gerou, porque você nem verificou, saiu gerando todo o conteúdo, todo o texto, não houve uma análise humana do processo, então vai ser algo raso, vai ser uma informação rasa, sem uma profundidade, sem uma investigação, e aquilo também pode minar a sua carreira profissional, além da questão da cognição. Então, são vários pontos negativos, né, dessa substituição, e o desafio é como fazer o uso complementar e não gerar essa dependência. A neuroplasticidade e o esforço cognitivo, né? O princípio do use it or lose it, use ou perca. A neuroplasticidade, ela é hebbiana em sua essência, então os circuitos frequentemente ativados, eles se fortalecem, e os circuitos subutilizados sofrem uma poda sináptica. Você não está usando, o corpo, ele economiza energia, ele vai querer salvar energia. Se você não está utilizando aquilo, para que o corpo ele vai manter aquilo? Né? A gente lembra até do próprio apêndice, que ele é inútil para nós. Então, assim, o corpo, ele é sábio, ele vai pegar a energia, vai pegar todo aquele esforço e vai aplicar em áreas que estão sendo mais utilizadas. As áreas menos utilizadas, elas vão ficando ali. É como a memória também, né? A memória que ela é pouco utilizada, ela fica ali, vai para outras caixinhas, assim, mais escondidas. E o que você está usando mais, você vai aplicar mais. Então, quando a IA, ela assume sistematicamente certas demandas cognitivas, os circuitos responsáveis por essas funções, eles recebem menos estimulação recorrente. E aquilo vai ficando... É igual o músculo. Você vai para a academia, você está fazendo atividade física diariamente. O músculo, ele vai aumentar, ele vai crescer. O seu corpo, ele vai ficar com maior destreza naquelas atividades. Agora, se você parar de ir na academia, vai haver uma atrofia. Para que o corpo vai
alimentar a musculatura se você não está utilizando aquela musculatura. Então, tudo no nosso corpo de bicho, é assim, a gente vai desenvolver o que está sendo utilizado, o que não está sendo utilizado não será desenvolvido. Então, o que a evidência atual diz? Estudo sobre efeito Google. Tem um estudo de Sparrow, de 2011, e dependência de GPS, de Maguire, de 2000, indicam que alterações em estratégias e hábitos cognitivos, eles indicam essas alterações e ainda não há um consenso sobre o impacto estrutural e reversível, mas a mudança de padrão de esforço, ela é documentada e relevante. Eu deixei até aqui os links aqui embaixo, né? Google Effects on Memory, Cognitive Consequences of Having Information at Our Fingertips. E Navigation-Related Structural Change in the Hippocampi of Taxi Drivers. Esse segundo aqui, ele não vai dizer de perda cognitiva, ele vai mostrar como que os taxistas, né, eles na hora, o fato deles terem que ter uma memória espacial para dirigir, isso vai expandir cognitivamente o cérebro, então eles vão ter áreas mais estimuladas do que outras pessoas, ou seja, isso mostra que o exercício do cérebro, o esforço cognitivo, ele vai ampliar capacidades cerebrais, ao passo que se você deixar a tecnologia fazer por você, aquilo não vai ter todo aquele desenvolvimento. Então, isso aqui é uma evidência antiga, e o primeiro seria esses efeitos na memória, né? As consequências cognitivas de ter a informação muito fácil, que seria essas buscas no Google, que é o primeiro exemplo. Então, quem quiser aprofundar, ler esses artigos, estão nesses links aqui. Desculpa te interromper, eu até lembrei agora que e você mencionou ali esse segundo artigo, né, sobre a parte dos taxi drivers. Eu lembro que em Londres eles fazem uma prova, né, para te poder ser aquele famoso black cab, né, dos táxis de Londres, onde você tem que fazer uma prova, né, o candidato tem que fazer uma prova para saber nome de ruas, pontos importantes de Londres, as principais rotas entre os locais, além de, claro, de nomes de hotéis, hospitais, estações de metrô, então, atrações turísticas, enfim, eles têm que saber tudo, né, esses dados, tem que ter memorizado esses dados e como chegar em cada um deles. Eu acho interessante isso, porque hoje em dia o GPS veio para eliminar, digamos assim, toda essa necessidade desse conhecimento, né? Exatamente, e isso traz uma perda cognitiva. É claro que é prático, agiliza tudo, mas será que não seria interessante fazer um bem bolado? A pessoa manter, às vezes, fazer alguns exercícios para não perder essa capacidade e manter o GPS? Eu acredito que é possível. Agora, a pessoa terceirizar tudo, imagina se falha o GPS. Aí, não, hoje em dia tá assim, se o Uber, por exemplo, ficar sem, né, aquilo ali começou a falhar, o cara fala, eu não sei chegar no lugar. Então, qualquer pessoa chega em qualquer lugar hoje, mas tira a tecnologia para ver se a pessoa consegue. Não. Né? Exato. Isso que é interessante, isso é que é desafiador. Então, o interessante é a pessoa ter um backup. Olha, eu sei usar a tecnologia, mas eu também consigo me bancar. Agora, isso não é a regra geral. Então, assim, para fechar esse tópico, né, a neuroplasticidade ela é bidirecional. Então, ela tanto pode erodir quanto construir capacidades, dependendo das demandas ambientais. Então, é o estímulo. Agora, imagina isso com pessoas mais velhas. Imagina as novas gerações que não estão estimulando o cérebro, não estão chegando nem a ter um contato com essas capacidades. Aí, quando chega na fase adulta, é muito mais difícil, porque na infância, né, na juventude, é muito mais fácil, o cérebro é muito mais plástico do que nas gerações, né, mais velhas. Então, a memória, a aprendizagem e o papel do esforço. A literatura cognitiva é clara, o esforço de recuperação ele é constitutivo da aprendizagem. Então, o conceito de desirable difficulties, de Bjork, de 1994, está aqui também o link para obter esse estudo, demonstra que as condições que tornam o aprendizado mais difícil no curto prazo tendem a produzir retenção mais duradoura.
Então, quando a IA ela elimina o esforço de busca, síntese e formulação, pode também eliminar os mecanismos que consolidam o conhecimento na memória de longo prazo. Então, vamos lembrar daquela época, o pessoal aí que tem mais de 35, 40, 50 anos, quando estava lá na escola, a professora passava aquela equação de segundo grau, você na mão fazendo, não tinha computador, não tinha tablet, não tinha nada, não tinha tela nenhuma, você estava ali resolvendo a equação. Ou então, quando você tinha que fazer uma letra cursiva, você escrever, fazer toda aquela letrinha desenhada, bonitinha. Eu pego meus filhos, a dificuldade que ambos têm com a letra cursiva. As gerações antigas, em geral, conseguem uma letra cursiva até bonita, aquele texto retinho, alinhado, né? A coordenação motora fina. Pega as novas gerações, não conseguem, a dificuldade de sair da letra de forma para ir para a letra cursiva, porque eles falam, para que eu tenho que fazer isso? Qual que é a utilidade disso? Então, como tem uma tecnologia que faz por você, para que você vai fazer? Né? É a pergunta do jovem. Então, eles não têm interesse em aprender, a capacidade não é desenvolvida, acontece que tanto a coordenação motora fina como a capacidade de fazer cálculos matemáticos, entre outras habilidades, elas são base para outras destrezas. Elas estimulam o cérebro e isso impacta também em outras áreas do conhecimento que os jovens não estão desenvolvendo. Então, é muito importante eu não sei nem como, isso aí teria que haver um estudo maior de como compatibilizar a tecnologia com a questão da memória, aprendizagem e esse papel do esforço. Então, o scaffolding, que seria a muleta, que seria um suporte, versus a substituição cognitiva, né? Então, a IA como esse suporte, seria um suporte temporário e removível. O aprendiz enfrenta um desafio cognitivo real, com a IA oferecendo uma estrutura, não respostas, né? Vamos fazer uma analogia. O andaime numa construção retira-se quando a estrutura interna está consolidada. A gente pega a criança aprendendo a andar de bicicleta, coloca a rodinha na bicicleta, depois tira a rodinha e a criança consegue se equilibrar. Então, como é que eu veria esse scaffolding? Eu veria, por exemplo, a IA. Vamos pegar ali o chat GPT, Grok 4, ou Gemini, qualquer tipo de IA. Você quer escrever um texto? Bacana. Então, o que seria essa muleta? Você estruturar o texto, você, às vezes, grava sua voz ou digita ali para a IA o que você quer escrever. Aí a IA te oferece títulos, opções de títulos, de temas centrais, você mapear as lacunas na literatura, e você fazendo uma varredura, quais seriam as áreas que ainda são pouco exploradas sobre esse tópico, né? Ou então também, quais seriam referências bibliográficas mais recentes sobre esse tema? Isso seria interessante. Agora, você chegar para a IA e pedir para a IA fazer tudo, aí já não é o objetivo, né? E você está terceirizando, qual que é o seu papel nisso? Você deixa de ser o protagonista, você não é nem coadjuvante, você não é nada, você se reduz a zero ali na sua participação. Exatamente. E desculpa te interromper novamente, só fazer um comentário aqui que eu achei interessante. Quando eu estava fazendo minha graduação, eu tive que fazer uma disciplina de presencial, né, numa escola, né, para dar aula para jovens, adolescentes. E aí eu pedi para eles, eu acho que até já contei em outro seminário essa história. E eu pedi para eles, olha, eu quero que vocês me escrevam, né, me façam um trabalho e me coloquem uma folha simples, normal, né, coloquem com as suas palavras quais são os estados fundamentais da matéria. E se vocês encontrarem mais algum outro, né, além dos três principais, né, por exemplo, o plasma, o condensado de Bose-Einstein, então vocês podem colocar, mas escrevam com as suas palavras, 2, 3 linhas já é o suficiente. E eu escrevi bem grande no quadro para eles assim, olha, não podem copiar e colar, né, o Ctrl+C, Ctrl+V, não pode fazer isso, senão vai ser 0. 99% dos alunos me entregaram os trabalhos deles impressos, simplesmente copiaram e colaram, assim, tinha alguns até que colocaram umas coisas muito, cálculos, equações lá, que já era coisa mais de graduação, de pós-graduação, né, que não era a paridade deles, né,
Então, assim, ali, antes mesmo da era da IA, a gente tinha uma era pré-IA, digamos assim, onde era a era Ctrl-C, Ctrl-V. E, nossa, aquilo ali foi um pouco decepcionante, assim, porque você dá a instrução, você fala, olha, se você me entregar esse trabalho aqui, eu falei para eles isso, me entrega num papel de rascunho, num papel de pão, escrito à mão, escrito a lápis, mas desde que você tenha entendido, né, isso que eu pedi para vocês fazerem, é excelente, é a nota 10, mas eles não tiveram essa capacidade de, olha, realmente, vamos fazer o que ele está pedindo, né? Não vamos simplesmente copiar e colar, porque isso realmente acaba não trazendo nada de vantajoso para eles, né? O conhecimento acaba se diluindo e eles acabam não entendendo aquilo que era para eles entenderem. Eles querem só se livrar da tarefa logo, né? Exato, Eu vou exato. cumprir o que eu tenho que fazer, não tenho interesse nenhum nisso. Uhum, Então, vou exatamente. fazer da forma mais simples possível para perder menos tempo. Né? Então, eles Correto. não veem o benefício. Talvez, no caso, trazer para os alunos é desafiador. Quais seriam os benefícios daquele aprendizado? Uhum, Às correto. vezes, tem até uma disciplina, Adriel, que é até uma proposta assim, curricular, né, para o próprio MEC introduzir nas escolas, essa questão da ética no uso da IA, explicar a importância, né, de você saber usar adequadamente a tecnologia e também da atrofia cognitiva, Uhum, que pode sim. acontecer, a perda, né, do processo de neuroplasticidade, isso já desde a infância, para que as crianças elas tenham consciência do que elas podem perder se elas ficarem nisso, porque a gente tem matéria de tudo, a gente tem matéria até de religião. Por que não vai ter disso? Que é algo essencial no nosso dia a dia e que, infelizmente, a gente não vê isso ainda. Uhum, exatamente. Eu concordo com você nesse ponto aí. Às vezes uma proposta, né? A Uhum, gente pode até exato. pensar. Então, a IA como substituição, a IA executa o processo, o que seria isso, né? A IA executa o processo cognitivo completo, igual você deu esse exemplo, busca, síntese, argumentação, decisão, e o humano consome o produto sem percorrer o caminho. A consolidação minêmica e o desenvolvimento de esquemas não ocorrem com a mesma profundidade. Então, por exemplo, eu até me lembrei da minha avó que faz mapa astral, fazia, né, que ela faleceu ano passado, e ela me ensinou todo o processo de cálculo dos planetas, da posição de latitude e longitude, de como que fazia aquilo. E hoje a gente tem programas que já calculam automaticamente. Então, Uhum, eu me sinto até privilegiada de ter visto como é feito esse cálculo. É algo extremamente complexo. E tem um livro que chama Efemérides. Esse Efemérides te dá, é um livro grossão, que te dá a posição dos planetas durante muitos anos, décadas, acho que, não sei, quiçá séculos. uhum, Aí eu via todo o esforço que ela fazia tudo à mão. Aí hoje a gente entra aí no Google, a gente acha sites que já calculam isso, né? sim. Então, qual seria a zona crítica? O risco real está na fronteira invisível entre os dois modos. Os usuários frequentemente acreditam estar em modo scaffolding, enquanto de fato operam em modo substituição, sem perceber a diferença no próprio processamento. Então a pessoa vai usando a IA, vai usando, de repente ela entra nesse modo substituição e ela fica ali refém da IA, praticamente uma dependência, né, eterna. Ela deixa de fazer aquela tarefa e delega completamente. A metacognição, o risco silencioso. A metacognição é a capacidade de monitorar, avaliar e regular os próprios processos cognitivos. É o que nos permite perguntar: eu entendi isso de verdade? Então, essa resposta, ela faz sentido? Eu estou sendo influenciado por algum viés? A autopercepção de competência. Ao receber uma resposta elaborada da IA, o usuário pode superestimar sua própria compreensão, é o chamado efeito de fluência gerado externamente, que a facilidade de leitura ela é confundida com o domínio real do conteúdo. Então, tem uma verificação crítica reduzida. Estudos de psicologia social mostram que textos coerentes e bem escritos, como o da IA, ativam menos ceticismo. Então, a IA produz um texto fluente, por design lindo, perfeito,
o que pode sistematicamente reduzir o impulso de questionar o seu conteúdo. Nossa, ficou tão bom, eu não seria capaz de produzir um texto tão maravilhoso. E aí a pessoa acha que está lindo, está perfeito, e o conteúdo ela deixa em segundo plano. A ruptura do ciclo reflexivo. A metacognição eficaz, ela depende de ciclos de tentativa, erro e revisão. Quando a IA encurta esse ciclo ao oferecer respostas imediatas, o processo de monitoramento interno ele pode deixar de ser exercitado sistematicamente. Então, a pessoa deixa de refletir, ela vê, ficou legal, tá bacana, não tem erros, a estrutura tá bonitinha, tá proporcional, a IA usou uma linguagem bonita, fácil de entender, mas a pessoa não reflete sobre aquele conteúdo. Muitas vezes a IA ela é circular até nesse conteúdo, ela traz uma coisa, depois volta naquele mesmo tópico, fica algo sem uma profundidade, sem uma reflexão. Então, assim, tem até umas expressões que são bem típicas. Aí, quando você começa a utilizar com mais frequência, eu uso a IA, eu não tenho vergonha de falar, eu uso a IA para praticamente tudo. Só que eu questiono tudo, e eu uso de uma forma otimizada. Eu não fico refém da IA gerando conteúdos. As pessoas falam, mas você usa IA? Uso. Se a pessoa que não usa nada, para mim, ela está atrasada. Porque a tecnologia ela está para ser usada. A questão é como você vai usar essa tecnologia. Não é você não usar a tecnologia. É a maneira como você vai fazer uso dela, seja para escrever um artigo, seja para fazer uma tradução para um outro idioma. Na minha visão, a IA ela é perfeita para traduzir, só que a tradução ela vai ficar cheia de falhas. Então, a pessoa que está usando a IA para traduzir, ela tem que ser um mestre naquele idioma. Ela tem que estar num nível avançado. Ela pode usar, depois a pessoa vai conferir linha a linha se aquela tradução ficou boa. O artigo, a mesma coisa. Você vai fazer estrutura, só que você vai dar o seu tom naquele artigo. Você vai usar a sua linguagem, o seu estilo. Não é o estilo da IA. Imagina, senão todo mundo vai escrever artigos, os artigos vão ficar meio que sem a essência da pessoa. Eu gosto de pôr a minha essência nos meus trabalhos. Então, vamos agora, mudando um pouquinho de assunto, falar do sistema de recompensa e padrões de dependência, né? Que é aqui a questão, o core da neurociência. Como que a gente vê isso? A arquitetura da conveniência. Então, a gente pega aqui, né? Coloquei até um celularzinho aqui, WhatsApp, Instagram, TikTok, Spotify. As respostas imediatas, precisas e sem fricção, elas vão ativar circuitos de recompensa dopaminérgicos, de forma análoga a outros comportamentos de reforço variável. Então, aqui a gente tem neurociência e tem análise do comportamento. A conveniência é neurologicamente sedutora, reduz o custo cognitivo percebido enquanto entrega o produto do esforço, criando uma assimetria entre esforço e recompensa que favorece a repetição compulsiva. Então, a pessoa está ali, ela vai receber o que ela quer, fácil. E aquilo vai ativar a dopamina. Nossa, olha que bacana, rapidinho. Eu não vou precisar fazer todo aquele processo de esforço, aquela coisa toda. Já estou recebendo aqui. É a navegação na internet, tudo vai ficando fácil, a pessoa vai recebendo dopamina, vai ficando até com aquele processo de adição, né, de vício na internet. A formação de hábito tecnológico, modelos de formação de hábito, Habit Loop de Duhigg, frameworks de dependência tecnológica, descrevem como gatilho, comportamento, recompensa se automativa progressivamente. Então, aqui eu indico o livro O Poder do Hábito, de Charles Duhigg. Então, o que a gente tem que observar aqui com a IA? O gatilho pode ser qualquer demanda cognitiva mínima, e o comportamento de delegação torna-se o caminho de menor resistência neural. Esse é o perigo, porque quando a pessoa vê que aquilo é fácil e demanda menos tempo, ela quer mais e mais. Ela vai recebendo a recompensa, vai recebendo a dopamina, vai economizando tempo. Aí a pessoa vai sair do scaffolding para a substituição cognitiva. É a mesma coisa de um vício. Né? A gente pega drogas, álcool, cigarro, tudo isso.
A pessoa ela vai num processo até ela ficar refém, ela ser capturada por aquilo. E o mesmo está acontecendo aqui. O pensamento crítico sob delegação excessiva. Argumentação, análise e resolução de problemas são capacidades que se desenvolvem pelo exercício, não pela observação de produtos cognitivos alheios. Então, a IA gerou aquilo para você, você viu, que bacana, mas qual foi seu aprendizado nisso? Igual você mencionou, que pediu para os alunos escreverem, né? Eles não escreveram, então eles simplesmente copiaram e colaram. Qual foi o aprendizado deles? Nenhum. O objetivo era ter o aprendizado, era ter o esforço cognitivo, e isso não aconteceu. Há uma atrofia argumentativa. Construir um argumento robusto exige identificar premissas, detectar falácias e antecipar objeções. Você tem uma discussão, você primeiro cria o argumento, é igual uma banca de defesa, por exemplo, de um mestrado, doutorado. Você vai pegar um problema, analisar, ver, né, aquele problema, fazer uma pesquisa sobre aquilo, talvez trazer uma solução, e vai ter uma banca com PhDs ali, tops, que vão tentar rebater toda a sua argumentação, né? Isso daí realmente é um esforço, é uma inovação. Mas quando a IA ela vai produzir o argumento acabado, o usuário ele perde a experiência formativa desse processo construtivo. Então, há uma erosão da tolerância à ambiguidade. Problemas complexos raramente têm respostas únicas. Então, a gente vai discutir, eu vou discutir com caras top, com um grupo de pessoas altamente qualificadas, cada um vai trazer uma solução, um argumento, vai haver um debate ali. Isso é o máximo, isso é super bacana. Só que a IA tende a oferecer sínteses coerentes onde existe genuína incerteza científica, podendo reduzir a tolerância cognitiva e emocional à ambiguidade que caracteriza o pensamento avançado. Então, a IA vai trazer uma solução que parece simples, a pessoa não vai refletir sobre aquilo, não vai ver, não vai ter uma visão holística do processo e vai se esvaziando toda aquela discussão, todo aquele brainstorming que era para acontecer, né? Deixa de haver uma discussão mais profunda e às vezes se perde algo que poderia trazer um grande benefício para a humanidade. Então, aquele cientista que ele vai nisso daqui, no simples, né? É claro que a gente tem aquele entendimento de que da navalha de Ockham, né? Mas, assim, tudo a gente tem que sempre sopesar, tudo. A gente tem que tentar ter, primeiro, a visão geral, todo o argumento construído, todos os pontos de vista, para a gente extrair a melhor solução. Não é simplesmente vir uma solução simples sem ter todo aquele processo para que se chegasse a ela. Quem garante que aquela é a melhor solução? Então, basicamente, é complexo. A delegação de heurísticas. Heurísticas de julgamento são desenvolvidas através de prática deliberada e feedback. Ao delegar sistematicamente decisões à IA, o indivíduo ele pode comprometer o desenvolvimento do seu próprio repertório heurístico. Então, como é que eu cheguei àquela conclusão? Não sei, foi a IA que gerou. Aí veio alguém perguntar, e aí, cara, como é que você fez isso? Como é que você bolou isso? Ah, eu não sei, a IA gerou esse conteúdo no chat GPT para mim. Não tem nem ideia como é que ela chegou nisso aí, né? E fica rindo ainda, achando que é legal. Eu nem perdi tempo com isso. Então, vamos agora à minha parte de expertise, né, que tem a ver com o meu livro, A Inteligência Existencial, o nível mais profundo. A questão mais provocativa deste campo não é sobre a eficiência cognitiva, igual a gente abordou bastante, é sobre identidade e agência. O que seria isso? O que acontece quando começamos a delegar a IA não apenas as tarefas, mas as próprias perguntas que nos constituem como sujeitos? E aí, como é que fica essa situação? Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Né, que seriam perguntas da inteligência existencial. Aí, trazendo aqui um pouquinho o que seria a inteligência existencial. É uma das múltiplas inteligências que foi proposta pelo professor de Harvard, Howard Gardner. Ele fez essa proposta para mostrar que o QI
e a inteligência lógico-matemática e linguística não eram as únicas inteligências, que existiam outras habilidades, porque no meio acadêmico, desde o início do século XX, o pessoal seguia a questão dos testes psicométricos de QI, e que só essas inteligências eram valorizadas, lógico-matemática e linguística. Então, ele mostrou que as pessoas poderiam desenvolver outras capacidades, né? Capacidade da inteligência espacial, naturalística, musical, e entre elas, a inteligência existencial. E essa inteligência, ela traz um questionamento mais profundo sobre as grandes questões da existência. A inteligência dos grandes filósofos da antiguidade, que questionavam tudo. Por quê? Por que isso? Por que foi criado o universo? Qual é a nossa origem? Como vai acabar o universo? Existem outros universos? São perguntas grandes, perguntas que ainda não têm respostas, mas que elas estimulam, né, a reflexão, o pensamento crítico. Então, a questão da identidade, né, e a questão da agência. Esse questionamento profundo, ele estimula que o sujeito encontre sua própria identidade nesse mundo caótico em que nós vivemos, né? E isso traz a agência. Se eu sei a minha identidade, eu tenho o controle das minhas próprias ações. Eu tenho todo esse domínio. Mas e aí? E quando isso tudo é delegado, né? Em vez de você fazer as grandes questões, a IA faz por você. Então, terceirizando o propósito e o sentido. Decisões de valor. Os usuários já consultam a IA para dilemas éticos, escolhas de carreira, conflitos relacionais. E eu não sei que carreira eu quero fazer. O que eu vou fazer no vestibular? Aí você pergunta para a IA, você não escolhe. Quando a IA fornece estrutura normativa para essas questões, qual é o impacto no desenvolvimento do próprio sistema de valores do indivíduo? A autorreflexão mediada. A reflexividade, a capacidade de se tornar objeto do próprio pensamento, é central à subjetividade humana. Terceirizar a articulação de sentimentos, motivações e propósito para um sistema de linguagem pode alterar a relação do sujeito com sua própria experiência interna, que é aquilo que a gente falou no slide anterior, né? Em vez de você fazer essa reflexão, você se autorregular internamente na questão do propósito e do sentido, você terceiriza para IA. Então, a narrativa de si mesmo, a construção de narrativas autobiográficas é cognitivamente constitutiva da identidade. Ao delegar a escrita de diários, né, reflexões e memórias a IA, o indivíduo pode estar cedendo uma função que é ela mesma geradora de self. Então, até aquelas técnicas, né, do diário, do journaling, e a pessoa ela está ali fazendo reflexões, ela está escrevendo, refletindo sobre como foi o dia, às vezes lembrando de um evento passado, registrando aquilo, e a pessoa deixa de fazer isso, vai terceirizando tudo para IA. Como fica a identidade dela? Como fica essa reflexão, né? Até o próprio mindfulness. A pessoa deixa, às vezes, em vez de praticar o mindfulness, está conectada ao momento presente, está aqui, de corpo e alma, pensando como ela está se sentindo agora, o que está trazendo angústia, o que está trazendo prazer nesse momento, fazer toda essa reflexão, a pessoa não está nem aí, a pessoa vai para a IA e pergunta, deixa a IA fazer todo o serviço. Então, agora a gente vai também abordar um pouquinho sobre o paradoxo, que seria a tecnofobia versus a dependência, dois extremos comportamentais, ambos disfuncionais em resposta à mesma transformação tecnológica. Então, o extremo 1, a gente tem a tecnofobia, que é a recusa ao uso da IA, privação de recursos ampliadores, isolamento tecnológico, ansiedade e rigidez adaptativa. Então, as gerações antigas, muitas pessoas, elas têm essa resistência, esse medo que a tecnologia vai dominar o planeta, a tecnologia vai nos escravizar, né? Tem aqueles filmes apocalípticos. Então, a gente tem, né, um centro, que seria o equilíbrio, o caminho do meio, o uso crítico intencional, que seria essa integração reflexiva,
a consciência metacognitiva, a manutenção do esforço cognitivo essencial, a agência preservada. E a gente teria um extremo 2, que é a dependência cognitiva, que é o que a gente abordou nessa apresentação, que é a delegação irrestrita, a erosão metacognitiva, a atrofia de capacidades e a passividade epistêmica. O eixo central do paradoxo é que tanto o medo quanto a dependência representam respostas de evitação. Você está evitando alguma coisa. Ou você está evitando a tecnologia, ou você está evitando pensar, fazer um esforço cognitivo. Uma evita o objeto tecnológico, a outra o esforço cognitivo. Ambas comprometem a autonomia epistêmica. E rumo a um uso cognitivamente responsável da IA. Então, a questão não é usar ou não usar, é como, quando e com qual grau de consciência metacognitiva nos engajamos em sistemas de IA. Então, preservar o esforço estratégico, identificar quais processos cognitivos são formativos e garantir que não sejam sistematicamente delegados, cultivar a verificação crítica, né? Questionar, contrastar, checar o output da IA, distinguir a amplificação de substituição, usar a IA para expandir, como o scaffolding, não um substituto do raciocínio. E aquilo que a gente também abordou, reformular a pedagogia em contextos educacionais e de pesquisa, redesenhar tarefas, às vezes até propor uma disciplina nova que ensine isso com maestria para as crianças, para os jovens. Então, a conclusão, né, dessa apresentação é a agência cognitiva na era da IA. A pergunta definitiva não é se a IA vai pensar por nós, é se continuaremos a exercer a agência sobre o que, quando e como delegamos o nosso pensamento. Então, a neurociência cognitiva oferece ferramentas precisas para analisar fenômenos. O desafio de nossa geração é construir uma relação com a IA que amplifique a cognição humana, sem esvaziar essa substância, sem a atrofia cognitiva, preservando o esforço, a reflexão, a autonomia. Então, a gente abordou, né, o cognitive offloading, a neuroplasticidade, a metacognição e a agência epistêmica. Então, muito obrigada, Adriel. Vou parar aqui de compartilhar minha tela para a gente debater um pouquinho. Perfeito, Flávia. Muito obrigado pela tua apresentação. E eu gostaria de saber, assim, do teu ponto de vista, se você pensa que nós estamos usando a IA hoje para ampliar as nossas capacidades cognitivas ou realmente para substituir, né, gradualmente a nossa capacidade de pensar. Qual a tua visão hoje, assim, para qual dos caminhos que a gente está indo, assim, ou a gente ainda está meio no limbo, não sabe o que fazer? Eu acredito que você já respondeu a pergunta. A gente está ainda no limbo, né? Por quê? Porque tem essa dualidade. A IA funcionar como uma extensão da capacidade cognitiva, como um suporte, ampliando o nosso conhecimento, o nosso acesso à informação, ajudando no processo analítico, né, na análise de bancos de dados extensos, cruzando dados, coletando dados. Mas a gente também tem que, não pode utilizá-la, delegar essas tarefas completamente, né? E deixar de fazer um esforço cognitivo próprio. Então, acho que as pessoas estão ficando muito dependentes e alguns pesquisadores já estão se atentando, alguns neurocientistas, educadores, psicólogos. Então, a gente tem que simplesmente desenvolver mais estudos, prestar atenção na educação, para que a gente saia desse limbo de uma forma positiva. Sim, sim. E pensando também assim, como por exemplo, a IA, ela sempre vai lembrar de tudo, né? A gente vai alimentando ela, obviamente, com perguntas, com questionamentos. Ela acaba calculando, sempre decidindo por nós algumas coisas, né? E nesse sentido, o que acontece, né, no seu ponto de vista, o que acontece com a memória, ou o que pode acontecer com a memória, com a criatividade, até o pensamento crítico, né, humanos, você acha que pode ser, que eles podem acabar sendo diminuídos de certa forma, ou a gente não, possivelmente a gente não vai ter um próximo Michelangelo, digamos assim, né, nesse sentido, porque a gente está nesse caminho rumo à dependência de IA?
É algo complexo, né? Essas capacidades, elas não vão desaparecer automaticamente, elas podem ser menos exercitadas, podem ficar latentes ali no cérebro. Porque o cérebro ele é altamente plástico, então as habilidades que são mais utilizadas, elas são fortalecidas, assim como o músculo, assim como o restante do corpo. Enquanto aquelas que são pouco utilizadas, elas podem perder essa eficiência. Então a memória, ela pode se tornar mais dependente de recursos externos. E a pessoa, eu vejo até a questão do livre-arbítrio, né? A pessoa ficar, às vezes, muito focada ali no computador, nos algoritmos, e haver até uma manipulação dos próprios algoritmos com um reforço intermitente, para poder moldar o comportamento para que aquela pessoa fique mais tempo engajada na internet, e ela, às vezes, até compre produtos que o algoritmo ofereça a ela, né? Então, assim, tem várias situações, e o pensamento crítico realmente ele pode enfraquecer quando a gente começa a aceitar, ficar naquilo. Porque imagina, você está ali no computador, aquilo está te gerando dopamina, você está mexendo, você está navegando na internet, você está fazendo uma tarefa, aquilo está te dando um feedback rápido, vai gerando dopamina, vai gerando dependência, vai gerando dopamina, vai gerando dependência. Você pega as crianças nas telas, né, tablets, celulares, que não saem, ficam fissuradas naquilo. É claro que isso vai promover uma atrofia cognitiva. Então, o desafio é trazer à consciência das pessoas os danos que isso pode causar em médio e longo prazo. E ir trazendo esse conhecimento de forma continuada, para que as pessoas elas se lembrem disso e elas incorporem essa informação. Então, elas vão usar a IA com mais lucidez, não de forma assim, como se fosse uma armadilha, porque a pessoa cai numa armadilha. Sim, sim. Eu entendi, é bem interessante isso, e eu creio que essa dependência de IA, ela também pode produzir uma geração, talvez, mais eficiente, né? Ou talvez ela vá produzir indivíduos menos autônomos intelectualmente. E o que você pensa, assim, sobre isso, né? A gente parece que está numa bifurcação, né? Se a gente sabe que a geração ela vai ser mais eficiente, ok, isso é bom, mas ela também vai ter o contrário ali, ela vai ter o contraponto de onde talvez intelectualmente elas tenham um declínio cognitivo nesse sentido, né? Eu vejo assim uma dualidade. Eu acho que a maioria vai ficar dependente da IA, igual está. É igual a gente vê, por exemplo, a comida, né? A comida, ela se tornou abundante, então a gente está com uma geração de pessoas obesas. A fome, eu acho até interessante que eu vi um estudo falando que a fome, ela é um problema menor do que a obesidade atualmente. Então, quando a gente tem um recurso que é altamente disponível, a maioria das pessoas ela vai naquele recurso. Só que a gente também tem pessoas que são gênios, igual você falou do Michelangelo. Talvez o Michelangelo moderno, ele vai ter habilidades diferentes. Talvez ele vai ser um gênio que ele vai driblar a IA e ele vai superar a própria IA em termos de criatividade. Ele vai ter uma visão tão além da nossa geração que ele vai se destacar. Então, eu acho que o Michelangelo moderno vai ser a pessoa que vai superar a inteligência artificial em termos de pensamento crítico, vai dominar o uso da IA, vai entender como é que a IA funciona, mas ele vai conseguir se livrar dessa manipulação, ele vai conseguir fazer o melhor uso possível dessas ferramentas e maximizar a própria eficiência cognitiva. Interessante isso. E mais uma pergunta, na verdade, com relação a isso também, a parte dessa terceirização cognitiva. Tá, em que momento você vê a terceirização de tarefas cognitivas, elas deixam de ser uma estratégia inteligente e ela passa a representar uma forma de empobrecimento mental? Em que momento isso pode acontecer? Quando a terceirização ela deixar de liberar recursos cognitivos para atividades mais complexas e passar a substituir essas atividades, né? Por exemplo, como gerar completamente um texto por IA, né? A pessoa estruturar o texto,
pesquisar referências, pesquisar lacunas na literatura, ver tópicos, fazer um brainstorm dos tópicos, ela vai substituir totalmente essa escrita do texto, né? Isso é um dos exemplos. Então, quando você usa a ferramenta para evitar tarefas repetitivas, é uma estratégia inteligente. Você usar, vou dar um exemplo também, outro exemplo, né? Você também utilizar, tem recursos como o Grammarly, que é um programa que às vezes você usa para te corrigir. Então, você está digitando um texto, ele te mostra ali que você digitou uma palavra errada e oferece opções de correção. Ou então, ele oferece uma maneira de reescrever aquela frase de uma forma mais otimizada, apresenta um erro de concordância. Isso é legal, né? Às vezes, uma tarefa repetitiva ali, que você tem que ficar fazendo, que não vai te promover nenhum ganho cognitivo, também é bacana. Porém, usar a IA continuamente para interpretar, argumentar, criar, decidir, resolver problema, sem você não fazer esforço nenhum, vai gerar uma atrofia cognitiva por desuso. Então, um bom critério seria perguntar, sem a IA, eu ainda consigo compreender, avaliar e justificar aquilo que eu estou fazendo? Ou não? Ou eu dependo da IA? Vamos supor que o seu computador... foi até interessante, até um exemplo muito legal disso. Eu fui fazer uma apresentação no Espírito Santo, num lugar ali que chama Aracê, que é até meio que no meio do mato. Era um fórum, e fui fazer uma apresentação, e na hora que eu fui fazê-la, os slides caíram. Eu não tinha como ver os slides, eu tive que fazer metade da minha apresentação sem slide nenhum, presencialmente. Imagina uma pessoa que depende exclusivamente dos slides. A pessoa está ali lendo o slide, mas aí, de repente, não tem o slide. Será que ela vai lembrar da apresentação? E aquilo, na hora, me causou, assim, um momento rápido de pânico, mas que passou rápido. E aí, eu consegui lembrar de tudo o que eu tinha que falar. E eu fiz metade da apresentação, sem os slides, e consegui trazer todo o conteúdo. Ou seja, num momento de prova, o meu cérebro, ele deu uma boa resposta. Agora, imagina uma pessoa que ela está completamente dependente daquelas notas, daquele processo todo, e ela fica sem os slides, ou fica sem a IA, e ela precisa improvisar, ela precisa fazer alguma coisa. Será que ela ainda vai conseguir? Ou não? Ou ela simplesmente vira abóbora, né? Aí, igual a Cinderela, né? Deu meia-noite, acabou tudo, virei abóbora, não sou nada sem a IA. É exatamente isso. E, assim, para fechar aqui, uma última pergunta, que eu acho que é uma pergunta extremamente relevante para esse tema. Se as nossas decisões elas forem cada vez mais orientadas por sistemas de inteligência artificial, nós ainda podemos afirmar que somos os verdadeiros autores de nossas escolhas, porque a IA, ela está pensando, ela está nos dando opções, às vezes até uma ou duas opções, mas é ela que está pensando por nós, né? E se nós acatarmos apenas a decisão dela, como isso vai funcionar, né? Nós ainda seremos os autores dessas escolhas? Olha, tudo isso depende. Eu acho que em muitos casos a pessoa vai perder até a noção de que ela está escolhendo. Ela vai ser induzida a fazer uma escolha pelos algoritmos, pela própria IA. Mas isso também vai depender do grau de consciência e autonomia do processo decisório. Por isso que é importante aquela questão das disciplinas que falam sobre a IA, sobre o pensamento crítico, isso ser introduzido nas escolas, para que a pessoa tenha essa consciência, e ela pode receber as recomendações, mas não vai perder a autoria, ela vai ter consciência que aquilo é uma recomendação, e ela pode falar assim, essa recomendação é uma porcaria, não quero nenhuma recomendação. Aí a pessoa cria a própria recomendação. Já aconteceu isso, a IA me recomendar várias coisas, eu neguei todas, falei tão péssimas. E eu, de dentro do meu cérebro, eu trouxe uma outra recomendação. O problema, ele vai ocorrer quando a gente não compreende como as escolhas estão sendo influenciadas pela tecnologia. E a gente simplesmente vai seguir o que o algoritmo vai apresentar como melhor. Aí, nesse cenário, vai surgir uma questão que ultrapassa a tecnologia e alcança a própria inteligência existencial,
que é preservar a capacidade de refletir sobre os valores, o propósito e consequências, para que a IA permaneça como instrumento de decisão e não como substituta da nossa agência humana. O que eu indicaria para isso? Assim, tem algumas técnicas muito boas. É a pessoa praticar o journaling, ter o diário, escrever, às vezes, sobre o dia, não usar IA para escrever à mão. Pegar o papel e escrever. Entendeu? Acho que isso é muito importante. É como se fosse um grounding, é você se conectar a algo físico, a algo concreto, não é ficar só na tecnologia. E você vai escrever e tudo. Outra coisa também que vai ajudar muito, a meditação ajuda. O mindfulness eu acho fantástico, tem até uma pesquisadora, uma neurocientista, que eu estou em contato com ela, ela tem vários estudos, ela é britânica, ela chama Tamara Russell. Ela tem curso sobre mindfulness e ela fala muito sobre essa questão da atrofia cognitiva nessa era da tecnologia. Então, a gente tem que ter mais lucidez e mais conhecimento sobre isso. Eu acho que isso vai ajudar, né, a gente ter essa identidade, essa agência, esse controle das nossas próprias escolhas. Perfeito, Flávia, perfeito. Nossa, muito boa essa nossa conversa. Essa sua apresentação também é excelente sobre o tema, e tema extremamente relevante, né, para essas gerações de agora. E te agradeço, em nome do CEPA, né, muito obrigado mais uma vez pela sua colaboração aqui conosco, e nos vemos num próximo seminário. Eu que agradeço, Adriel. Muito obrigada aí pela oportunidade, e a gente vai promovendo aí no futuro outros encontros. Maravilha, muito obrigado, uma excelente semana para ti. Igualmente.